Raquel com vocês, saudade dos meus terceiros anos, e a Prof está aqui hoje para falarmos a respeito do modernismo. Então, nas últimas aulas vocês viram sobre o pré-modernismo e sobre a Semana de Arte Moderna. E aproveitando sobre a Semana de Arte Moderna, que nós vamos começar o conteúdo do modernismo. Então, o modernismo, ele começa em 1922, com a Semana da Arte Moderna. O que seria o modernismo? Existia escritores no Brasil nessa época? A minha resposta é não, existiu muita pouca produção literária no Brasil nesse período. O que houve foi estudantes brasileiros que foram para a Europa e lá eles tiveram um choque cultural, porque tanto artístico, né, quanto a nível literário, porque lá eles conheceram as obras do futurismo, expressionismo, impressionismo, cubismo, que vocês vão ver um pouquinho depois no slide que a Prof vai projetar aqui nessa tela de fundo. Tá? Então, eles ficaram chocados lá, porque o nível de linguagem deles já era muito mais avançado no Brasil. Enquanto no Brasil nós tínhamos uma linguagem rebuscada, repleta de arcaísmos, lá a linguagem já era muito mais aproximada do povo, a literatura já era muito mais expandida. Então, estudando lá, vendo todos esses movimentos artísticos, literários, é que esses estudantes retornam para o Brasil querendo trazer transformações a nível cultural. E quando eles chegam aqui, eles aproveitam a data de 1922 para fazer esse marco do movimento do modernismo, porque fazia 100 anos que o Brasil tinha sido independente. Então, agora, passados 100 anos, ia ocorrer uma nova independência, porém agora uma independência a nível cultural. Nessa Semana de Arte Moderna, então, houveram vários artistas, vários escritores. Não foi um movimento assim que tenha atingido as massas naquela ocasião, porém foi um movimento histórico que marcou esse movimento. Tá? Quais são as diferenças, então, da poesia nesse período até então, como ela estava no Brasil? A poesia, então, ela era rebuscada no Brasil, ela tinha uma métrica, que é aquela poesia toda certinha, eu já expliquei para vocês, ela tinha rima, sempre, né? Porque a gente pegou todo aquele contexto histórico do romantismo, então tinha que ter toda uma métrica, tudo certinho, e esses artistas vieram trazendo muitas inovações. Então, a gente tem versos brancos, versos soltos, e os artistas que vão se destacar nesse período é Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira. Então, como é que a literatura é pensada a partir desses artistas? Ela é pensada a partir de um movimento de diversos gêneros textuais. E em língua portuguesa vocês estudam isso, estudam crônicas, estudam conto, resenha, dissertações, estudam várias coisas. Então, o que acontece? Quando eu ia ler, por exemplo, Manuel Bandeira, eu não sabia se aquilo era um conto ou se era uma crônica, eu não sabia exatamente do que ele estava falando. Então, ocorre um hibridismo. Além disso, ocorre a presença de paródias, brincadeiras, desconstruções, coisa que, hipótese alguma, na poesia brasileira existia, na produção literária. A produção literária no Brasil, até então, ela era basicamente parnasianista. O que é parnasianismo? O parnasianismo é quando eu tinha a descrição de todo o cenário brasileiro, como que era a paisagem. Então, ela era muito voltada para o Brasil ainda, para a descrição paisagística do Brasil, com toda aquela linguagem mais romântica, tá? Nesse período se destacou uma obra muito importante chamada Pau Brasil, de Oswaldo de Andrade. E olha só que interessante, quando vocês aprenderam literatura, vocês devem se lembrar, minha terra tem palmeiras de onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Vocês devem se lembrar disso, dessa famoso poema de Gonçalves Dias. Então, o que Oswaldo de Andrade vai fazer? Qual é a paródia que ele vai fazer em cima disso? Ele vai dizer, minha terra tem palmares, trazendo isso para o cenário brasileiro. Ou seja, em vez de dizer minha terra tem palmeiras, ele diz a minha terra tem palmares. Ou minha terra tem palmares, o que lembra vocês? Lembra o negro, lembra o movimento negro. Né? Então ele vai fazer uma paródia trazendo
uma crítica que os negros não estavam presentes na literatura do Brasil até esse período, eles não estavam sendo valorizados. Então, Oswald de Andrade, graças a Deus, traz a importância de a gente valorizar, porque nós somos todos iguais, de valorizar o negro dentro da produção literária no Brasil, que até então não era, né? Ele era até então, né, ignorado por esse movimento do romantismo que nós tínhamos no Brasil. Passado esse período, a gente tem o modernismo de 30, a década de 30. Lembrando, a gente começou lá em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Depois nós temos a década de 30. O que ocorre lá? Perceber que as transformações no mundo, marcadas pela crise de 29, vocês devem ter estudado isso em história, a gente teve uma grande crise econômica, né? E onde o povo brasileiro sofreu muita desigualdade social. Então, nesse período, a gente teve, por exemplo, Raquel de Queiroz, entre outros escritores, que faziam, muitos escritores modernistas nordestinos que faziam uma crítica social no Brasil dessa época. Então, eles tinham a intenção de fazer toda a denúncia da miséria que o povo brasileiro estava vivendo, tá? No romance de 30, então, e daí a gente também tem lá Jorge Amado, ocorre a denúncia da miséria da sociedade brasileira. E quem vai dar um pouquinho mais de intenção, um pouquinho mais de voz para a sociedade brasileira, para esse movimento social de tentar coibir um pouco dessas desigualdades, é Getúlio Vargas, né, que ele dá um pouquinho mais de visibilidade, um pouquinho mais de destaque para os assuntos sociais do Brasil até então, porque o povo brasileiro estava mergulhado em grande miséria. E daí, nesse período, a gente tem dois autores importantes, que é Sérgio de Holanda, que fez a obra Raízes do Brasil, que é uma obra famosíssima, guardem isso, talvez seja questão de Enem, e essa obra Raízes do Brasil, ele vem retratar, então, todo o Brasil dessa época. E temos Gilberto Freire, com a Casa da Grande Senzala, né, que fala toda essa questão do movimento negro no Brasil. A partir de então, nós avançamos para a terceira, falamos da primeira geração, que a primeira geração modernista, nós temos 3 fases. Ocorreu lá na Semana de Arte Moderna. Segunda geração, década de 30, e terceira geração, a gente vai pegar a década de 45, que é lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, o que ocorre nesse período? Uma preocupação em trazer transformações definitivas para o texto literário. Então, essa coisa que o texto literário já não poderia mais ficar preso a uma linguagem rebuscada que não atingisse o povo. A intenção é que o povo passasse por um letramento, que todas as obras literárias as pessoas pudessem ler, as pessoas pudessem compreender. Então, há uma preocupação com a linguagem, que seja uma linguagem de maior acesso das pessoas, né? Então, houve um tempo de preocupação com o texto literário. Esses artistas passaram a dedicar mais tempo para trazer essas transformações para esses textos. Então, a gente tem um grande destaque aí que eu amo de paixão, que é Clarice Lispector, que é uma escritora que ela faz um monólogo interior dos seus pensamentos, né? E nós temos Guimarães Rosa, que muita gente diz, Sora, que difícil que é Guimarães Rosa, porque ele faz uma mistura, ele traz palavras novas, mas ele traz um pouco de arcaísmos, né? De arcaísmos do Brasil antigo, ele faz um jogo literário. E então, o que vai ser importante nesse período é a preocupação como a história vai ser contada. Porque se o povo não tem acesso à literatura, ele não tem acesso à história. Se vocês sabem, história e literatura são 2 coisas que se complementam. A literatura ela é um movimento artístico-cultural que vem contando os fatos históricos, né? Então, é ali que é um marco